Salve, amigo do AutoVídeos! Agora a gente tem uma novidade para você, é o raio-x do AutoVídeos. A gente vai detalhar, apresentar os carros de uma forma como você nunca viu. Agora a gente está fazendo um vídeo ao vivo aqui para a gente bater um papo, mostrar o carro em detalhes, nessa dinâmica que a gente já conhece, que a gente realmente valoriza muito a sua presença, o seu comentário, você deixa seu salve, você diz da onde você está falando. E o nosso primeiro raio-x, galera, vai ser com o Peugeot 208 e comigo, Liam Matera e Corrado Navarro. Salve, galera, tô aqui segurando o gimbal, a câmera com vocês. Olha só detalhes aqui do Peugeot 208, a gente tá vendo a versão Grife, que é a versão top com motor 1.6, agora com uma novidade muito legal, que é o câmbio automático de 6 velocidades, ele que antigamente tinha um câmbio de 4 marchas automático e agora câmbio com 6 velocidades automático, Liam. Exatamente, você que lembrava daquele câmbio AL4, né, do Peugeot 208, que realmente era um câmbio historicamente problemático, finalmente está com uma caixa nova, é uma caixa Daisin, uma caixa japonesa de 6 marchas, e realmente a gente vai comentar os detalhes sobre o comportamento dinâmico. A gente gravou o dia inteiro aqui vídeos bem bacanas, vai estar editado, vai aparecer no site, no nosso canal no YouTube, você fica ligado, mas por enquanto a gente está mostrando agora pra gente bater um papo. Diz aí o que você quer saber sobre esse carro, que a gente vai dar esses detalhes nesse bate-papo bacana. E de sua cidade. Salve, manda seu salve, o Carlos tá aqui, Silvio tá com a gente. Pessoal elogiando o design, então vamos falar um pouquinho sobre isso. A Peugeot sempre gosta de colocar aí bastante coisas, principalmente por lado de fora do carro. Tem muito cromado, tem vários detalhezinhos perto dos faróis, enfim. Aqui na grade dianteira vocês estão vendo detalhe aqui embaixo do Peugeot, com a logo em cima, enfim. O carro tem realmente bastante personalidade. Ele é um facelift da versão lançada há pouco tempo, essa geração. Em 2012 na Europa, 2013 no Brasil, facelift em 2016, né, Navarro? Então esse carro tem, olha só, mais cromado aqui em volta da janela, olha só que legal, a gente tá vendo. E uma novidade bacana aqui, né, vocês estão vendo aqui em cima, esse tem um teto panorâmico. Esse teto não abre, você não consegue abrir, mas ele dá uma visão muito legal lá de dentro. É uma novidade bacana que essa versão tem. E a gente está mostrando exclusivo em detalhes aqui para vocês. Olha só que legal. Exatamente, então essas rodas são muito bonitas, né, Navarro? Nesse segmento aqui, um compacto, né, que ele tem posicionamento de premium, uma roda muito bacana, diamantada, e também a do 16, né, Navarro? É isso aí, roda já com um tamanho maior num carro compacto. O pessoal tá mandando mensagem aqui também, olha só, o Marcos falando que já teve alguma dor de cabeça aí com a parte de manutenção. A Peugeot vem aí com uma tentativa de reverter essa imagem. A gente sabe que isso é histórico, isso é algo que acontece no Brasil, e eles têm aí uma novidade, que é o Total Care, tentando minimizar esse efeito, né, Lia? Então a gente tem que esperar para ver como que isso vai ser realmente implementado e se vai funcionar ou não. Legal, pessoal. O valor dele, Lia, o pessoal tá perguntando. Essa versão aqui, do jeito que tá, é a top com o motor 1.6 aspirado, é a Grife, e ela Grife aqui no Brasil, e também a faixa de preço dela 70.490 na tabela, tá? Então é um carro que é novidade por conta do câmbio de 6 marchas. Então quando a gente pensa em desvalorização, você estava falando de alguns problemas históricos da Peugeot, muitos deles decorriam desse automático de 4 marchas, e agora a gente está com esse de 6. E aqui a gente tem um detalhe bacana de LED na lanterna, né? Aqui atrás dá para ver esse detalhe, olha só. A ideia é de repente aparecer com as garras do leão aqui da Peugeot, talvez. Isso aqui sou eu que estou dizendo, mas enfim, já vi muita gente comentando isso também. Então olha só, tem ponteira de escapamento, enfim, outro detalhinho aqui fora que a gente vê também. Então a versão a gente vai pedir pro Pedro dar uma acelerada. O Pedro tá aqui com a gente, ó. Liam Matera, salve, salve, pessoal, deixa seu salve. Pedro aqui, Pedro Virla aqui, galera, da equipe do AutoVídeos. Acelera pra gente, vamos mostrar então a aceleração aqui do 1.6. Esse motor 1.6 é o tradicional da Peugeot, então o Pedro vai lá e vai dar uma acelerada. Vamos junto! É a saúde do leão, né, Navarro? É isso aí, estamos aqui mostrando detalhes para vocês. A galera tem gente achando que 70 mil tá caro, enfim, tem carro nessa categoria completaço que é esse preço também. Então é Brasil, isso é Brasil. Olha só, vamos entrar um pouquinho para vocês verem aqui dentro. Olha lá que legal, aqui a gente tem algumas características como o vidro que o Linha tá pedindo para mostrar aqui, ó, olha só. Exatamente, esse vidro, pessoal, o teto de vidro é praticamente o teto todo aqui. O acionamento aqui da cortininha é manual, tá? O vidro não abre, é um teto
conforto panorâmico apenas, mas a sensação que dá dirigindo à noite, quando tá chovendo, não tá aquele sol forte, mas dá uma sensação de espaço muito bacana, né, Navarro? É isso aí, tem uma novidade interessante que vocês vão perceber aqui, olha, tem um volante bem pequenininho. A gente está aqui dentro do carro também porque começou a chover, a gente está fazendo a transmissão ao vivo. Tem um volante bem pequenininho. Navarro vai lá para a posição do motorista, o Pedro vai segurar aqui, porque o Navarro vai dar os detalhes ali. Vamos Você lá. vai ver porque tem o iCockpit, tem diferenciais bem bacanas aqui por dentro. Enquanto isso, eu lembro também que esse carro aqui não tem controle de estabilidade. No pacote de segurança, ele tem 6 airbags. Dianteiro, lateral, cortina, mas falta o controle de estabilidade. E aqui na traseira, o freio é tambor. Então vamos lá, Pedro volta aqui pro carro, você vem junto, o Navarro vai mostrar ali a posição de dirigir. É isso aí, galera, olha só, tava comentando o seguinte, o iCockpit, que é uma ideia interessante da Peugeot, que foi tentar diminuir um pouco o volante e colocar o painel numa posição em que a gente consiga enxergar o painel por sobre o volante. Isso dá uma sensação de esportividade interessante. Então o volante fica aqui abaixo, um volante de um raio bastante menor, quer dizer, a circunferência do volante bem menor do que os volantes tradicionais, e você consegue ter acesso ao painel por cima, então você fica numa posição de dirigir mais esportiva. Não é tão simples você se ajustar a essa ergonomia, então a gente ficou com o carro por algum tempo, a gente percebeu que você precisa ajustar volante, banco, enfim, uma série de coisas até você conseguir se encaixar bem e ficar. E aí o que acaba acontecendo é que o espaço traseiro fica muito prejudicado quando você acerta uma boa posição de dirigir, principalmente se você tiver mais de 1,75 m, 1,80 m de altura, e aí o espaço atrás ele vai ficar bastante prejudicado por isso. Assim, para quem curte dirigir, a pegada aqui desse volante é muito legal, realmente pequeno, fica bacana. Ele tem alguns comandos aqui, né? Tem seleção de volume, de troca de estações, o piloto automático fica ali no canto, né, Navarro? Isso, aqui atrás, aqui na parte embaixo, aqui onde vocês estão vendo a minha mão, tem aqui a configuração do piloto automático. Enfim, você consegue acionar por aqui, enfim, setas, limpador de para-brisa, central multimídia de 7 polegadas agora, uma central multimídia também respeitável, interessante. Olha, essa central aqui, toque bacana, realmente. Agora ela tem espelhamento para pro Android Auto, Apple CarPlay. Isso, exatamente. Então a gente tem os rádios aqui, o menu, ela tem um toque bem interessante, tem algumas aplicações aqui, então a gente vê apps de veículo, computador de bordo. Aqui é interessante porque a gente vai conseguir ver também aqui nos nossos trajetos a média de consumo, 10,7 de consumo com gasolina. E olha só, pessoal, o Navarro estava falando que a gente demorou um pouquinho para se ajustar. A gente já rodou com o carro 1.467 km para poder falar as coisas para você, e você comenta e conversa com a gente. Tem gente questionando suspensão para nós, pessoal perguntando. Quem foi que perguntou, Pedro? Diz aí pra gente. Vou ver aqui um minutinho. O Marcos Ferreira. O Marcos perguntando pra gente sobre. Marcos, obrigado, manda seu salve aí onde você tá. Falando principalmente da suspensão traseira, o Marcos questionando se houve algum tipo de mudança. A gente não pode garantir necessariamente que houve troca de componente ou a colocação de um componente diferente, mas a calibragem da suspensão a gente percebe que mudou. Inclusive a gente percebe que para trajetos mais acidentados o carro transmite bem menos imperfeições para dentro da cabine. Então a sensação que a gente tem é que a suspensão ela tá melhor, no geral no rodar ela tá melhor, mas a gente não consegue dizer se a parte de peças mesmo mecânica, se há alguma mudança significativa no eixo traseiro e na suspensão para garantir mais durabilidade. E Marcos, um detalhe bem interessante é o seguinte: a gente está fazendo esse bate-papo, esse vídeo ao vivo com vocês todos aí no Brasil, mas a gente vai apresentar o vídeo completo depois no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, vai sair no site, na fanpage, você vai ver o vídeo completo e vai ter um presente especial. E você falou da suspensão, nesse presente especial a gente vai pensar numa forma de organizar melhor as informações do carro de uma forma completa. Para quem quer saber mais, para quem quer comprar com consciência, para quem realmente quer entender um pouquinho mais do histórico. Por exemplo, a gente está falando de um carro aqui que é um dos mais vendidos na Europa. Ele fica no top 10, na categoria do top 5, historicamente. E o ranking no Brasil, ele fica mais ou menos 45ª, 48ª posição. E o que acontece? É um carro que tem plataforma, uma plataforma que já vem há algum tempo na Peugeot, mas é a mesma aqui no Brasil e na Europa, que é a BVH1, PF1 também conhecida, uma plataforma de 2002 que vem sendo aperfeiçoada. E o motor dele segue essa mesma dinâmica, né, Navarro? Isso aí. Aproveitando para falar aqui sobre a categoria do carro, João Paulo Borelli perguntou se ele vai concorrer com o Golf ou com o Polo. Aí a gente já vê que é um carro refinado e que chama bastante atenção. Isso, na verdade o concorrente dele é o Polo, que a gente está falando de um hatch
num hatch compacto, quer dizer, premium, mais compacto, então ele é menor em termos de proporções do que o Golf, então o concorrente direto seria o Polo, assim como o Fiat Argo, por exemplo. Então a gente tem aí dois concorrentes de peso, inclusive projetos bem mais recentes, bem mais novos, o que mostra que provavelmente a Peugeot logo deve trazer a nova geração que está sendo construída e trabalhada na Europa, em parceria com a Opel, que agora as duas marcas fazem parte do mesmo grupo. Então, grupo que é o segundo em vendas lá na Europa. O motor que o Liam lembrou, esse é um motor 1.6 16 válvulas, o motor tem 115 e 118 cavalos, a depender do combustível, gasolina ou etanol, né? E torque 16.1 kg-força a gente já respondeu o Cássio Celso, valeu aí por estar assistindo, e a resposta sua já tá dada, então. Show de bola. Um detalhe bem legal, pessoal, olha só, pro padrão dele, ar-condicionado digital aqui, né? Bisona, né? Bisona. Então você tem configuração de temperatura para você configurar motorista e passageiro. Um alô lá pro Rodrigo da Paraíba, que adora a gente, o Cássio, tamo junto. Cássio. É isso aí. Então olha só, ar-condicionado, Bisona, você configura temperaturas diferentes para motorista e passageiro, acionamento dos botões bastante simples aqui, e a gente tem um porta-luvas refrigerado também, então, detalhe bem bacana, bem diferenciado. Isso, tem uma lembrete aqui, linha do Agnaldo, falando de desvalorização muito grande do Peugeot 208, dessa linha. Muito bem lembrado esse comentário, Agnaldo, porque esse é realmente um problema característico, e não só do 208, mas de todos os carros Peugeot, sendo que esse é o carro que sofre menos desvalorização quando você compara com outros carros da Peugeot. Mas é fato, é um carro que sofre desvalorização, e tem muito a ver com o que a gente comentou de algumas situações do passado, e que muita gente ainda insiste que acontecem, em relação principalmente à manutenção e à confiabilidade dos carros e das peças. Então, o programa que a Peugeot está implementando, chamado Total Care, vem realmente para tentar mitigar esse problema, e a gente vai acompanhar de perto para ver se isso realmente vai acontecer. E se você é um consumidor Peugeot, se você tem carro Peugeot e você já usou o sistema Total Care por alguma razão, deixa seu comentário, manda seu comentário para nós. Aqui tá comentando justamente isso, que ele tem um Peugeot 206 de 2006, 1.6, e nunca deu problema. Pronto. Isso é legal. Depoimento legal. Então, é bacana no comentário. Você que sabe mais sobre o carro, tem uma experiência bacana, deixa no comentário, porque vai ser útil para as outras pessoas. Então, realmente, a gente está procurando trazer o máximo de informações. Detalhe aqui de porta-treco, a gente tem um apoio de braço aqui, que para a estrada é interessante, mas ele compromete a ergonomia do puxador aqui do freio de mão. Mas ele é um apoio de braço com um porta-treco também. Então, a gente vê que o acabamento, no geral, tem um padrão de refinamento legal, usa mais de uma cor, né? Bons, mais de uma cor, é tudo plástico duro. Aí realmente poderia ter um capricho um pouquinho especial nesse sentido, mas no geral é um carro que agrada bastante no convívio, no dia a dia, né, Navarro? Com certeza, volante multifuncional com couro, mesmo que o banco seja de tecido, a gente tem um volante já com acabamento legal. Essa questão de usar mais de uma cor é bacana para a gente poder notar essa tentativa de dar um pouco mais de refinamento pro carro. Então isso é uma outra coisa que a gente percebeu, que é legal. Então assim, o carro tem uma característica interessante, que é ser um hatch premium, né? Um hatch premium, mas assim, com o espaço interno ainda comprometido. Quer dizer, a gente tem aí uma... E justamente sobre espaço interno que eu ia falar, por isso que eu peguei a câmera aqui. O Pedro tá aqui atrás, vamos mostrar o Pedro. Pedro tem quanto de altura, Pedro? Pessoal, eu tenho 1,82 de altura. Podem ver que o teto em si, ele não é muito confortável para pessoas mais altas. Principalmente se você sentar nas extremidades, a gente vai ficar Exatamente. mais se eu sentar na extremidade, ainda tem um problema de bater a lateral da cabeça aqui. Mas convenhamos que é um carro, né, para um uso de casal, né, um carro para uma família inteira, né? Cinto de 3 pontos, né? Legal, apoio de cabeça e cinto de 3 pontos, né? Muita gente tem essa preocupação, pessoal, com as cadeirinhas e tudo mais. Vamos lá para fora, vamos mostrar de novo ali por fora, aí, né? Mostrando o design desse carro, o iCockpit. Isso, a gente essa grafia. Tem a gente, quando vai se habituar com esse painel, a gente às vezes fica um pouco confuso. Algumas letras são muito pequenininhas, principalmente essas que vocês estão vendo nas extremidades. Então, a parte de combustível, descobrir que lado que está aqui o abastecimento, enfim, tem alguma coisa da leitura que ficou um pouco mais difícil de ver. Olha que interessante, a numeração, ela está com números pares. Para quem está acostumado com Peugeot, vai se lembrar de que antigamente os velocímetros vinham com números ímpares, né? Então era 50, 70, 90, 110, já deixaram aqui mais parecidos com o que a gente está acostumado a ver no Brasil. E legal, e a gente falando novamente do câmbio, né? Novo escalonamento, 6 marchas. A gente notou rodando que o escalonamento poderia ser
ser um pouco melhor na cidade. De vez em quando o câmbio parece demorar muito para responder, para se encontrar. E aqui a gente tem as posições tradicionais, mas a gente tem o modo econômico agora, o modo esportivo e a troca sequencial também, né, Navarro? É isso aí, não tem borboletas aqui atrás do volante. Ao contrário da versão AL4 que Isso. tinha. Exatamente, a L4 tinha borboletas aqui no volante, você tem agora uma troca sequencial. E claro, também tem a questão de que quem quer mais esportividade passaria para o 208 GT, que usa motor turbo, e aí sim tem características mais esportivas. Então a gente vai voltar para a chuva para a gente mostrar um pouquinho mais do Peugeot 208, para a gente fechar a nossa live legal que a gente está mostrando detalhes, porque tem muito mais conteúdo depois do nosso canal do YouTube. Exatamente, esse formato é um formato novo do Raio X. A gente está aqui para conversar, para tentar trazer o máximo de informações pensando em você. Então vai ter informação sobre custo-benefício, os dados de consumo do Inmetro, por exemplo, para a galera ter a noção, o preço de pneu, por exemplo, esse pneu aqui varia na faixa de R$470. A gente quer trazer o custo-benefício para você. A gente vai trazer algumas estimativas de preço de seguro na cidade, no exterior, no interior aqui no Brasil. Então são novidades que a gente vai procurar transmitir para realmente comentário detalhar. do Átila Vamos é legal. ver o porta-malas. Comentário do Átila falando que são quantos anos de guerra aí nesse projeto lá. Ele tá falando aqui 15 anos de desenvolvimento. Pois é, mas chegou a hora da nova geração, né, Átila? Exatamente. Então, daqui a pouco ele chega. Porque exatamente, a gente está falando do carro que tem um motor EC5, né, que é uma evolução dos motores que já vinham na linha 206 lá atrás, né, da Peugeot. É um motor que teve muito refinamento, agora tem comando variável. Continua com blocão de ferro ainda, né? Então isso também prejudica um pouco o consumo. Exatamente. Então a gente está falando aqui de um porta-malas de 285 litros. Pela imagem, o que você está achando aí? Diz aí nos comentários. Parece pra gente um porta-malas razoável pro público a que se destina, né, Navarro? Sem dúvida, para esse carro não dá para ter muita coisa. O entre-eixo é um entre-eixo relativamente curto, se você já comparar com os compactos que estão sendo lançados agora, provavelmente esse espaço interno também melhora numa próxima geração. Detalhe aqui da câmera de ré, o Pedro está apontando aqui, é um diferencial, outro diferencial bacana, sensor de estacionamento, tanto na traseira como na dianteira. Então é um carro que procura ser bem recheado em termos de equipamento, né, Navarro? A gente tem 6 airbags, como a gente falou, a gente tem um carro que procura trazer um nível de refinamento para o segmento, mas é um projeto que já tem os seus anos, tem sido aprimorado e nessa versão agora finalmente corrigiu o ponto mais grave que era o câmbio de 4 marchas. Não tenha agora dúvida que a o condução automático. ficou bem melhor com o câmbio de 6 marchas, ficou bem mais interessante que o carro, apesar da gente notar que é uma caixa muito mais moderna do que o conjunto do motor, então falta ainda algum refinamento para essa acoplagem ficar um pouco melhor na hora de você dirigir, mas é um carro que, na minha visão, ele impressiona bastante por fora, por essa questão de design e etc. E por dentro melhorou muito em relação à geração antes desse facelift, então isso é fato. Agora nós temos que ficar de olho, a gente vai fazer isso com a sua ajuda, com seus comentários, para ver se realmente com o Total Care a gente vai ter uma diferença nessa questão da manutenção, confiabilidade, para que os próprios consumidores e compradores possam mostrar que a Peugeot mudou nesse sentido. O Carlos perguntando aqui sobre os anos de garantias, Carlos. São 3 anos de garantia, valeu por estar assistindo a gente aí. Legal. E o Pedro tá aqui, que tá filmando, o Pedro anda de kart, conhece bastante de carro, Navarro também. E a gente ficou, no geral, impressionado com a dirigibilidade do carro. É um carro gostoso de dirigir, responde bem nas curvas, o entre-eixos ajuda, né, Navarro? O acerto de suspensão conseguiu equilibrar bastante a absorção de impacto com estabilidade. Foi Sem isso dúvida. que a gente notou, A né, gente Navarro? notou isso, e quem já dirigiu o 208 GT sabe que é exatamente isso que vai encontrar lá com mais motor. Então a gente sentiu nesse carro realmente falta de motor, principalmente com relação ao câmbio de 6 marchas. Então isso está corrigido provavelmente na versão turbo e a gente pode mostrar ela também em algum momento para vocês. Então, pessoal, é isso daí. Esse é só o primeiro raio-x. A gente está desenvolvendo e vai aprendendo junto com vocês. A gente vai fazer algo para garantir que você fique bem informado, compre um carro com consciência e saiba mais os detalhes que muita gente acaba esquecendo, né, Navarro? É isso aí. Então a gente está aqui para isso, para falar a sua língua, a sua linguagem, para você entender o que a gente está falando, curtir carros como a gente, para que a gente possa construir o melhor conteúdo da internet falando sobre carros e falando as verdades, falando aquilo que a gente quiser falar, sem nenhum preso, sem nenhum problema, sem nenhum medo. Então para isso que a gente está aqui. Estamos aqui na chuva, estamos ao vivo, você no Brasil inteiro, dando a sua carona, no celular, no seu computador. Muito obrigado pela audiência. Vamos fechar aqui no detalhe do Peugeot. Pessoal, fique ligado porque vai ter avaliação completa, você vai ficar sabendo de tudo sobre ele e sobre outros carros, caminhões, ônibus, tudo aqui no Auto Vídeo. Valeu, galera, um grande abraço. Valeu!